cremos que o Senhor está falando, aleluia, e nós ouvir a voz de Deus. É um privilégio incomparável, né? Nós somos como soldados de Cristo, né? E nesta noite, Deus está colocando um cântico novo na nossa boca. Hino 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar. Somente em Cristo, este nome sem igual, ele enche o nosso conflito. João capítulo 4, versículos 23 e 24, estaremos compartilhando desta palavra na noite de hoje. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Vamos todos sermos alimentados. Não perca uma palavra, porque Deus vai falar contigo. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Todos acharam? Amém? Então vamos todos meditar nesta palavra. Diz assim, João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito,
e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Amém, queridos? Nós vamos ainda orar mais uma vez. Marcelo, vem fazer esta oração, intercedendo pela pregação aqui. Fazemos uma compaixão novamente? Amém. Amém. Vamos orar a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Mais uma vez, Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço por essa oportunidade. Mais uma vez eu te agradeço por estarmos aqui, meu Pai, na tua casa na noite de hoje, meu Pai. Com saúde, meu Pai, com paz, meu Pai, com alegria, Senhor Jesus. Neste momento, meu Pai, já se faz presente, meu Pai, o teu filho aqui neste momento, Senhor Jesus Cristo, para se dirigir à tua igreja, meu Pai, para se dirigir aos teus filhos com a tua palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, infinitamente, meu Pai, usar neste momento, meu Pai, que teu Espírito Santo, meu Deus, possa tomar a boca dele, Senhor Jesus Cristo, neste momento, transmitir a tua palavra, meu Pai, com paz, com graça e com alegria, Senhor Jesus Cristo, aos nossos corações, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, comer deste pão mais uma vez, possamos aprender sobre ti, meu Pai, sobre a tua graça, meu Pai. Receba, meu Pai, a nossa adoração. Fala conosco grandemente, Senhor Jesus, pois estamos aqui, meu Pai, de ouvidos abertos, meu Pai, de coração atento, meu Pai, para entender a tua palavra, meu Pai, e para responder ao teu chamado, Senhor Jesus Cristo. Fala conosco poderosamente, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos, nesse momento, podemos assentar, né? Já oramos, já lemos o trecho da palavra, que todos juntos possamos ser alcançados. Meus amados, nesta noite, o Senhor tem falado de várias maneiras. A primeira leitura da Bíblia falando acerca do que é o Rei da Glória. Depois, quando o irmão Jonas também ministrou acerca de que somos guardados, nosso refúgio está no Senhor, né? E os louvores, tudo foi declarando: não há Deus maior, não há Deus tão grande, os que confiam no Senhor, enfim, né? Deus está aqui, é o que está sentado no trono, a honra, a glória, o louvor, né? E agora também, grande Deus, Deus que é adorado, Deus que é glorificado. Irmãos, os hinos que foram cantados também: eis que surge um povo forte. Irmãos, esse povo forte somos eu e você, aleluia. Irmãos, e o que nós vemos a cada louvor, o Senhor falando conosco. Há um novo canto no meu ser, é a voz do meu Senhor. Sabe o que Jesus está dizendo para cada um de nós, meus queridos? É que Ele é a nossa provisão e a nossa força. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Irmãos, quando nós acreditamos, quando nós confiamos e quando nós estamos glorificando o nome do Senhor, isso implica o quê? Que nós estamos dando a glória e a honra devida. E o trecho desta palavra, meus queridos, nos fala com muita propriedade o que é a verdadeira adoração. Irmãos, há muita coisa no nosso meio chamado de adoração, mas nós vemos que falta às vezes o que? Uma essência. A verdadeira adoração não é aquela que transparece somente pelos nossos atos, aqui que todo mundo pode ver, não. A verdadeira adoração, ela já vem de lá, de dentro do nosso espírito, quando nós passamos a dizer: Senhor, habita em mim, reina, governa a minha vida. Então nós vemos aqui esse primeiro versículo: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Bom, esse versículo, Jesus ele ensina várias coisas, somente já nesse versículo. A primeira coisa, meus queridos, é que em espírito significa o quê? Vai indicando em que nível a adoração vai estar acontecendo, adoração verdadeira, genuína. Então a palavra diz que nós devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e no espírito, ou seja, disposição de ânimo. É nesse espírito, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo que habita em nós. Irmãos, o comprometimento com esta parte do início da pregação nos faz ver a importância. Essa total sinceridade, sabe o que é? É quando naquele momento que nós estamos cultuando a Deus, nada nos distrai, nada nos tira do foco, do nosso desejo ávidos de queremos receber, de sermos alimentados,
cada coisa que vai acontecendo no culto, nós vamos querendo receber, aleluia. Isso significa o quê? A verdadeira adoração. Isso é e define, ou seja, quando nós estamos esvaziados, a nossa mente, o nosso coração, com a preocupação, o que vai ser amanhã, se tem um cheque para cobrir, se tem um pagamento, se tem uma situação na justiça, se tem uma situação familiar que você vai ter que tratar, mas o que o Espírito Santo nesta noite está trazendo para nós, esta reflexão, em que nível está a nossa adoração, o tempo que dedicamos para a casa do Senhor. Irmãos, nós temos um tempo tão curto, irmãos, na minha opinião, 1h30, 2 horas é muito pouco que nós temos dedicados ao Senhor. Estamos adequando em função da pandemia, tudo, mas é muito pouco, e muitas vezes aquele pouco momento, tudo nos distrai, tudo nos faz sair daquele nível, porque aqui, o que fala esse versículo, é que esse nível tem que estar o quê? Total sinceridade, sabe o que é? É total entrega, onde as nossas preocupações, ou as situações, né? É muito comum, a gente indo pregar em várias igrejas, você vê, por exemplo, assim, está todo mundo, a culto acontecendo, louvor e tua palavra, aí de repente acontece qualquer coisa externa, 80% da igreja vai ver o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo? Isso, irmãos, tudo bem, há uma reação humana natural, porque o barulho, o susto, tudo bem, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes este nível que fala esta palavra e esta total seriedade, ela acaba sendo comprometida, porque qualquer coisa acaba nos o quê? Nos tirando do foco. E às vezes o Senhor, porque a palavra, quando ela vem, irmãos, ela vem assim, abrangendo todo o propósito da congregação, mas às vezes Deus quer falar no particular de cada um, algo que Deus já falou às vezes antes, e se naquele momento nós estivermos ali desatentos, preocupados com outras coisas, ou se não for com o barulho externo, a mente da gente estiver preocupada, como é que vai ser amanhã? E a questão financeira, e a questão do emprego, e aquela situação, e aquele problema. Mas aqui então esta definição em espírito é quando nós nos esvaziamos de tudo aquilo que nos impede de dar a verdadeira adoração. Então essa disposição no espírito, ou disposição de ânimo, significa o quê? Que nós deixamos o Espírito Santo governar, e aí nós queremos o quê? Ser alimentados pela palavra. Outro aspecto desse versículo ainda, diz assim, espírito e verdade. Verdade do grego aletheia é uma característica de Deus, né? Lá no Salmo 31, no versículo 5 diz assim: nas tuas mãos encomendo o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Irmãos, esta entrega que o salmista está fazendo, está dizendo: Senhor, o meu espírito está nas tuas mãos. Não é mais a minha preocupação, a minha ótica de ver aquela situação que não se resolve e que tem me preocupado. Então, quando nós cremos que a nossa adoração está verdadeiramente em espírito e em verdade, nós declararemos como o salmista declarou. Você indo ainda lá para Romanos, no capítulo 1, versículo 25, diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Irmãos, você percebe a importância disso, né? Honrar o que? Transformar o que era a verdade de Deus em mentira, e honrar e servir mais a criatura do que o Criador. Isso é uma batalha que eu e você, como seres humanos, recebemos todos os dias, onde quer as situações nos querem tirar do foco, mas nesta noite creia que o Espírito Santo está falando através desta palavra para ajustar a minha e a tua vida. Aleluia. E diz que esta verdade, ela está o quê? Encarnada em Cristo, que é o representante do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Lá em João, no capítulo 14, versículo 6, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E nós vemos que a adoração verdadeira, em espírito e em verdade, nos leva a isto,
lá em Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10, também diz assim, ó: como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Então a situação lá da igreja de Corinto, né, estava dizendo, independente das circunstâncias da região onde eles estavam, não iria ser impedido, porque a verdade de Cristo está o que em mim, tem que estar em mim e em você. Ou seja, se nós somos testemunhas naquilo onde você vê nada acontecer, e todo mundo dizer ao teu lado, e agora, como é que vai ser? Aí você vai dizer, não, a verdade de Cristo está em mim, porque eu estou adorando Ele em espírito, aleluia, e em verdade, e esta glória não me será impedida, diz aqui, né? Irmãos, o que nós temos que fazer, sabe o que significa? Se o nível de adoração está neste ritmo, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com como Ele quer, irmãos, nós cremos que esta verdade de Cristo está impregnada em nós, através do Espírito Santo, e esta glória que Deus quer manifestar não vai ser impedida. Você crê, meu querido? Aleluia, minha querida irmã. Deus tem, aleluia, através da sua palavra, e a Bíblia diz que além de estar, esta verdade está encarnada em Cristo, ela está intrínseca no Espírito, ou seja, ela é íntima do Espírito Santo. No livro de João, capítulo 14, versículo 17, diz assim, ó: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está entre vós. Esse Espírito está aqui, aleluia. Por isso que temos que sentir alegria. Irmãos, o significado desse versículo está esclarecido, que o mundo não pode receber, porque não vê. Quem não tem visão espiritual, como é que vai ver? Então, se nós estamos no nível de adoração que deve ser segundo a palavra, meus queridos, nós não somos levados por ventos de achismos, de opiniões. Nós estamos vivendo uma crise onde às vezes Deus fala na palavra e nós humanos estamos dependendo da opinião de uma pessoa que nós nos identificamos, que é muito próxima, que nos é até querida. Mas aqui nós entendemos que a verdadeira adoração nos faz entender, aleluia, porque o Espírito de verdade é aquele que pleiteia a nossa causa. Irmãos, também no mesmo livro de João, no capítulo 15, versículo 26, fala assim: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, testificará de mim. Sabe o que significa? O Espírito Santo habita em mim e você, e muitas vezes Ele quer testificar, aleluia, acerca, aleluia, daquilo que representa, aleluia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irá o quê? E muitas vezes o Espírito Santo quer dentro de nós nos tirar daquela zona de conforto, de acomodação, e nos fazer verdadeiramente navegar em Espírito e em verdade. A importância disso, meus queridos, é para que a gente possa cumprir, aleluia. João, ainda no capítulo 16, versículo 13, diz novamente: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito de verdade que habita em nós, meus queridos, Ele não nos deixa confundidos. Muitas vezes nós nos confundimos, sabe por quê? Porque nós não vigiamos e deixamos o espírito humano falar. Bom, nesta tarde recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa que tomou uma decisão, saiu de São Paulo, mudou tudo e de repente está em dúvida na direção que tomou. E quantas vezes acontece também conosco isso? Mas por quê? Porque muitas vezes deixamos de ouvir o Espírito da verdade. Então esta verdadeira adoração, e porque o Pai procura a tais que assim o adoram, é o quê? É aquela coisa assim: o carro para andar, ele tem que ter combustível no tanque, e ele tem que manter um nível mínimo, né? Ele não pode, chega uma hora que se você não colocar, o carro para. Adoração, na questão espiritual nossa, sabe o que significa? Nós não vamos esperar o carro, você enche o tanque,
E você vai olhando, rodei tantos quilômetros, abaixou um pouquinho, né? A tendência é, todos nós, acho que todo mundo já passou por isso, no sentido de dizer assim, ó, eu quase que fiquei na rua, porque eu tentei ver qual era o máximo que o tanque aguentava. Essa reserva, fala que é 5 litros, deixa eu ver, eu acho que qualquer um de nós acabou por circunstância, por curiosidade, vamos ver se a reserva é 5 litros mesmo, né? E muitas vezes, muitos de nós ficamos o quê? Na mão. Tivemos que sair com a bombona e procurar, posto é lá longe. Eu arrisquei, ou por qualquer circunstância, nós vamos lá, colocamos 5 litros, né? Mas se você não olhar de novo, vai acabar, você vai ficar de novo. Na questão espiritual, meus queridos, que precisa ser as diferenças entre o que eu estou falando e a nossa questão de estarmos adorando em espírito e verdade. Quando nós percebermos, está lá no nível que Deus estabeleceu. Vamos simbolizar isso como um tanque cheio, né? Na questão espiritual, não é igual no caso do carro. No carro você tem até, lá tem o alerta, o limite é esse, o limite é quando está acabando a gasolina. Na questão espiritual, a nossa preocupação, quando nós estamos falando de coisas espirituais, é o dia a dia. Está lá no nível. Aí deu aquela oscilação que é normal, né? Porque somos humanos imperfeitos. Mas percebeu, não estou orando mais. Não estou muito desejoso de ir para o culto. Qualquer coisa está tirando o meu foco. Decisões que eu tomo, de repente eu estou tomando por mim, eu estou consultando o Espírito da verdade. Então o que nós fazemos? Voltamos às práticas: oração, jejum, leitura da palavra, né? Nosso devocional diário, não perder o culto, não perder nada do que acontece no culto. Então isso nos faz o quê? Estabelecer o quê? Adoração em espírito e em verdade. Cristão não pode andar na reserva, vamos lá abaixo. Cristão não pode se contentar, porque a nossa parte humana, queridos, a parte humana de todos nós, se deixar, ela acomoda. Vou dar um exemplo: se estivermos sentados aqui, aí está com uma dor, aí de repente eu faço assim, aí parou a dor. A tendência nossa, sabe qual que é? Esquecer da dor. E o que acontece? Porque é muito comum, se ela não vier de novamente, nós só vamos procurar o médico se a dor voltar, e se estiver muito ruim, senão nós não vamos. Então, espiritualmente, nós temos que ter um cuidado mais redobrado do que isso, porque estamos lidando com principados e potestades. Há uma guerra, queridos. Nós estamos aqui reunidos, estamos em paz aqui com a presença do Espírito Santo, mas nos ares há uma guerra. Sabe por quê? Porque nós estamos falando da palavra de verdade. Nós estamos pregando para alguém, não importa, mas a pessoa passou aqui. Agora mesmo, chegamos de tarde, tínhamos aqui um carro, eu falei, vamos deixar, vamos procurar de quem né? Agora acho que o rapaz é do filho, porque tem culto. Então qual o propósito disso? Isso que está sendo pregado aqui, ele pode não ter entrado no culto e dizer, puxa, mas nem me chamaram, deixaram. Mas o que a gente queria colocar é essa interrogação na pessoa, para que o Espírito de verdade possa alcançá-la. Você vai orar, não conheço a pessoa que entrou no FIT, você vai orar para o proprietário do FIT branco? Se Deus tem o propósito dele, possa ser convertido, amém? Amém. Então, queridos, tudo isso, esse nível que eu estou falando, tudo, se nós mantemos esse nível espiritual, sempre vai acontecer. Por que hoje a igreja do século 21 ela oscila muito? Porque alguns segmentos vivem só de campanhas, outros só de profetas, ou de grandes pregadores, ou de grandes movimentos. Se bem que agora com a pandemia acabou isso de grandes movimentos, que não pode juntar tanta gente. Mas irmãos, o foco de muitos é alimentado desta maneira, ou por revelação, ou por cura física. Isso faz a pessoa vir a pé, quilômetros e quilômetros, sem medir, porque quer a cura física. Mas quando fala assim, olha,
o teu nível espiritual precisa ser ajustado. Ouve, mas não tem aquela mesma reação. Uma pessoa, quando ela sabe que tal lugar está curando fisicamente, é fila, não cabe as pessoas, tem que fazer 5 cultos, porque não cabe um único culto. Então o nível de oração nosso tem que ser medido o quê? Que nós, em qualquer circunstância, se estamos em poucos, em muitos, se estamos com grandes pregadores ou cantores ou pessoas com dom de revelação, de profecia, isso não muda o nível da adoração. E é nesta parte que o Espírito Santo me trouxe essa reflexão para a gente compartilhar com os irmãos, porque a adoração, diz assim, ela deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela em quem? No Filho, não no profeta ou alguém, e se recebe mediante o que? O Espírito Santo. Então aqueles que se propõem a ter esse tipo de adoração, se eles ignorarem a verdade, as doutrinas da palavra, e desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração, porque diz, ignorar a verdade que o Senhor fala na palavra, as doutrinas que Ele estabelece, não tem adoração. Pode ser o maior cantor, que parece ser um adorador, mas se dentro dele ele não está o quê? Consciente disso, da verdade que tem que ser, não está vivendo essa verdade, não segue as doutrinas, ele pode encantar a todos nós aqui, mas é só humanamente, espiritualmente não. Então, irmãos, a importância disso. E você indo para o versículo 24 diz assim, Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Aleluia. A importância disso, nós vemos, porque Cristo é a verdade, e Ele está aqui representado na pessoa do Espírito Santo. João no capítulo 1, versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio o quê? De graça e de verdade. Irmãos, a verdadeira adoração, ela tem que transpirar isso. Se eu e você falarmos alguma coisa, isso tem que, de uma forma sobrenatural, impactar as pessoas, a paz, enfim, tudo. Se você falar uma palavra, isso vem a transmitir. Então a importância disso. E a Bíblia diz assim, que viver em comunhão, em união com o Senhor, requer o que? Verdade. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8 diz assim: pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade, e da verdade. Os asmos, falando por causa dos pães asmos, não tem fermento, tudo, dizendo assim, que o que nós temos que fazer para Deus, não pode ter o que? Mistura. Adoração não pode ter mistura. Nós podemos alegar de ter esta comunhão, ter a salvação, mas se nós não vivermos, se porém não vivermos e falarmos de acordo com a verdade, estamos nos enganando a nós mesmos. Então, o alerta desta palavra, em 1 João, também no capítulo 1, versículo 6, diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, não podemos permitir que nessa luta que nós temos contra o mundo, contra tudo, contra essa influência, nos tire o que? De praticar a verdade na sua essência, Então a Bíblia diz que quem não tem a verdade, ele está revelando a real condição do seu coração. Atos 5, versículo 3 diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Aqui é uma situação onde as questões humanas fez ele declarar que do negócio que ele tinha feito, ele falou uma coisa, mas foi de outra maneira, falou o valor e era outro. E sabemos o que aconteceu naquele tempo com Ananias e Safira. Então a importância, mas a Bíblia nos traz essa reflexão para dizer que tais que praticam isso opõem-se a Deus e permanecem o quê? Fora do reino de Deus. Independente de
talento, dom, revela, cura, se não houver a adoração genuína. Porque o dom, Deus não tira, mesmo que a pessoa se desvie do caminho. E hoje, muitos são levados por esses ventos por causa do quê? Do dom. O dom traz o quê? O dom aí vai revelar, vai dizer. Irmãos, e Deus ele até usa e permite o dom acontecer, mas nem todos. E a Bíblia diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Por quê? Se na hora de nós sermos avaliados nisso, a primeira coisa, Deus não vai estar preocupado se nós temos aquele dom, como muitos imaginam, revela até o ciclo, o RG e tudo, e conta tudo como se soubesse, né? Não, ele vai olhar o quê? Deixa eu ver como é que está o nível da adoração. Nós vamos ser medidos e avaliados pelo nível da adoração. Então, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, diz assim: mas quanto aos tímidos, incrédulos, abominais, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte, né? Apocalipse 21, 27 diz assim: não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, a importância desta adoração e o comprometimento que nós temos. Deus vai, na sua palavra, esclarecer-nos acerca de tudo que Deus faz, mas o que tem que nos atrair para fazer as coisas para Deus não é o que virá em troca disso. Você é revelado, vai receber a cura, ou então do tipo: olha, aquela situação que está se levantando é morte certa, vai acontecer. E nós levamos o nosso caminho, o foco nisso, e fica de lado o que? A verdadeira. Por isso que ele diz aí no versículo 23: o Pai procura, ele continua procurando. Vamos, então, o que nós temos que falar? Qual é o propósito de tudo isso, meus queridos? É porque Deus está querendo levantar neste lugar intercessores. Você quer ser intercessor por isso? Para que nós possamos ver uma igreja diferente do século 21, uma igreja comprometida com a verdadeira adoração, adorando em espírito e em verdade. Então, nós vemos como é a importância, porque esta verdadeira adoração, aleluia, nos fará entender aquilo que Deus quer. Porque, irmãos, a verdadeira adoração, ela não depende de circunstância. Estou com dinheiro no bolso, e a adoração vai ser no nível. Estou sem, a adoração vai ser meia. E tem aquela preocupação aí, Deus vai ter que receber meia adoração, meio culto e meio louvor. Então, quando a pessoa tem esse entendimento e leva isso, está dizendo assim: olha, o que eu estou passando tem mais prioridade do que isso. Mas a Bíblia diz que ele continua, e diz assim: ó, a hora vem e agora é. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cantamos: eis que surge um povo forte e revestido de poder. É muito gostoso, o ritmo do hino, a marcação da bateria. Sou um dos tais. Mas a hora de nós provarmos que somos um dos tais é na adoração. É nesta hora que nós vamos ser o quê? Avaliados pelo oleiro. Irmãos, a importância disso. E aqui está dizendo: ó, Deus é Espírito, importa os que o adoram. Então significa o que? Nós estamos adorando algo que nós não estamos vendo, mas Ele está aqui. Você crê? Aleluia. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Então esse versículo 24 define tudo o que Deus quer falar nesta noite. Diz assim: ó, Deus é Espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, muitas vezes eu já vi lugares que não vai estar tal profeta, não vai estar tal cantor, não vai estar tal coral ou tal orquestra, vou embora. Como se a presença do Espírito Santo fosse o quê? Algo secundário. Pelo contrário, pode ter tudo essa estrutura, mas se não tiver o Espírito Santo, de nada adianta. Então, e aqui esclarece: Deus é Espírito, e importa os que o adorem em Espírito.
Ou seja, o que nos move a adorar, o que nos move a estar aqui, é porque nós cremos, aleluia, que Ele está aqui em espírito e em verdade, aleluia, que Ele está curando, aleluia, as nossas enfermidades espirituais, aquela marca no coração, mas está dizendo assim: olha, sou contigo, aleluia, estou contigo nesta peleja e nesta batalha. Irmãos, a diferença que nós temos que fazer nesses últimos dias, quando a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, Deus está dizendo assim: cadê a adoração? Cadê a verdade? Cadê o sinal? Irmãos, a importância disso, meus queridos, é para que a gente possa, aleluia, entender, porque Deus não fala só em grandes movimentos, onde parece. Por exemplo, eu fui num culto ontem, aniversário de uma igreja, tinha um pregador do interior que tem o dom de profecia. Deus usa nessa parte também e revela. Os irmãos terem uma noção, ele revelou até o CPF da pessoa. E então eu sei que isso naturalmente mexe com todo mundo. Amém. Mas irmãos, muitas vezes Deus não está revelando o CPF, não está apontando para ninguém, mas Ele está dizendo assim: olha, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, aleluia, procura a tais que assim o adorem. Aleluia. Qual é a diferença? A palavra tem mais valia do que o CPF ou o RG. Então os irmãos entendem o que eu quero dizer. Eu não estou que Deus usa pessoas com essa particularidade, mas o meu e o teu alicerce, aleluia, é a palavra, glória a Deus, é a presença do Espírito Santo que está aqui, aleluia. Por isso que glorificamos, independente de quantos tivermos, se há grandes músicos, se há um grande coral, não importa, aleluia, mas o Senhor está aqui em espírito e em verdade. Meus queridos, a importância disso é para que tenhamos consciência do nosso compromisso com as coisas do Senhor. Então, o que Deus está dizendo aqui, nesta palavra, é uma reflexão, não é uma exortação, não, porque Deus está dizendo assim para nós passarmos a interceder, para que a igreja na terra comece a ser uma igreja diferente, não uma igreja movida, o que? Um dos versículos fala, né? Onde é honrado mais a criatura do que o Criador, e nós estamos vivendo isso. Se esquece do Criador que fez todas as coisas e está honrando apenas a criatura por causa da questão do dom, ou do chamado, ou por causa do carisma, ou dessa facilidade. Irmãos, tudo é para a glória do Senhor, nada é para a glória do homem. E a Bíblia diz assim: quanto é mais dado, é mais requerido. Então, irmãos, tudo aquilo que Deus der para cada um de nós, amém, Deus faz, está na palavra, Ele vai cumprir isso. Só que nos é requerido mais. A primeira coisa que tem que acontecer é o que? Para vermos o nível de adoração do profeta, é como ele vê isso e diz: não, Senhor, a glória é tua, eu não sou nada, eu sou apenas lavoura, a glória é tua, o Espírito teu que habita em mim. Se o Senhor me mostrou, porque o teu Espírito habita em mim. Isso é verdadeira adoração. E muitos, graças a Deus, tem sido assim. Eu conheço muitos que são usados com esse dom, mas têm mantido esta posição de humildade e reconhecem que a glória pertence a Deus, e diz a Bíblia que Ele não divide com ninguém. O que tem acontecido nos dias de hoje é que muitos têm querido dividir a glória que é de Deus com os homens, com o dom. O que move uma pessoa a ir para a igreja é o dom da pessoa. Não. O que nos move está aqui, aleluia, é a presença do Espírito Santo. O que nos dá alegria para glorificar, aleluia, é porque Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. Irmãos, eu tenho certeza que nós sairemos daqui não da mesma maneira, mas sairemos daqui o que? Fortalecidos, confortados e com a certeza que esta palavra está indo ao nosso encontro para dizer assim, que nós possamos ser o que? Intercessores, para que nós possamos ver
nesse grande universo de tantas e tantas igrejas, porque Ele veio buscar uma única igreja, e essa igreja tem que estar nesse perfil aqui, ó: adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Esta igreja que quando o arrebatamento for acontecer, Deus vai, aleluia, resgatar a sua igreja, que é um corpo só. Mas que estejamos, meus queridos, porque a vida do Senhor está próxima, que possamos, a começar da minha vida, eu possa, naquilo que é necessário, ser ajustado, porque somos pequenos e limitados, mas é a graça do Senhor que nos alcança. Que o Senhor possa abençoar a cada um dos irmãos, leve esta palavra para o teu coração, mas tenha certeza que nesta noite Deus está te convocando para você ser o que? Um intercessor, para que nós possamos ver em poucos dias, irmãos, se as igrejas no sentido geral começar a observar isso e praticar, orando, entregando a glória do Senhor, a unidade vai ser mais fácil. As dificuldades que muitas vezes acontecem é porque falta às vezes isso: foco. Há muitos anos atrás, vamos completar 19, acho que com 4 ou 5 anos da igreja, 2006, 2007, uma pessoa disse assim: pastor, o irmão desde criança na igreja foi maestro, músico, pastor e agora está dirigindo o ministério, mas irmão, com todo esse conhecimento que o irmão tem na área musical, as igrejas, o irmão visitou muitas igrejas com os corais, irmão, se o irmão arrumar 5 pessoas que façam campanhas interligadas, o senhor vai ver como a sua luta financeira para pagar o aluguel não vai ser a mesma, porque não vai caber as pessoas, o senhor vai ter. Eu disse: irmão, a Bíblia me ensina de outra maneira, aleluia, a pregar a verdade, a chamar as pessoas para a igreja, não pela solução, pelo atalho, ou por causa da cura física ou financeira, mas pregar o arrependimento, aleluia. Esta é a ordenança da igreja, não é outra. Disse: muito obrigado, irmão, mas o que eu aprendi é que eu tenho que pregar a verdade. Então, meus queridos, que nós possamos orar para que seja resgatado, que nós possamos ver motivações. Quando eu vejo na televisão uma pessoa que diz assim: olha, eu vim lá de São Miguel a pé até aqui o Brás, porque eu quero receber uma cura física hoje, eu quero o suor do anjo da igreja, porque eu vou ser curado. E a pessoa fica aquilo me entristece, porque a pessoa não está no foco no Criador, mas no dom que está na pessoa. E Deus usa também, a pessoa é curada, mas que as nossas motivações e as motivações dessa grande nação evangélica seja outra. Então, o objetivo, irmãos, quando o Espírito Santo traz uma palavra, sabe o que é? Ele está dizendo também para você: vou te capacitar para a vida. Amém? Vamos agradecer, coloque-se em pé, vamos agradecer. Irmã Maria, Deus abençoe pela tua presença, as portas estão abertas, venha sempre glorificar o nome do Senhor, viu? Vamos agradecer. Próxima quarta, Santa Ceia online, no meu Facebook, Ismael Fernandes. E domingo próximo estará conosco o pastor Marcos Garcia, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Vila Guarani. Pai querido, te agradecemos, Senhor, por este culto, pela tua palavra, por tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, os louvores, as oportunidades, Senhor, a palavra de saudação, esta palavra, Senhor, e que possamos, Senhor, a partir da minha vida, Senhor, naquilo que for necessário, sermos ajustados, Senhor, pela tua palavra, e o teu nome venha, Senhor, ser glorificado. É o que pedimos no teu nome, no nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do seu Santo Espírito seja com o povo de Deus, e o povo de Deus diz amém. Amém. Deus abençoe, uma semana de bênção, e vamos juntos, né? Porque Jesus está voltando. Deus abençoe.